em conflitos e já não sabes nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas já remessam a solidão. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito e que o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça para dar vitória aos filhos seus. Deus abriu caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos para contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar que a porta que Ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar. Glória a Jesus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar presente aqui. Grata ao meu Deus por esta oportunidade de lhe adorar. É sempre uma honra estar na casa de Deus, né? Eu sempre falo que não é porque a gente merece, mas sim porque a graça de Deus nos proporciona de estar em sua casa. Deus abençoe a vida da nossa coordenadora, seu filho, que foi carinhosamente nos buscar, as dirigentes, toda a igreja aqui de Bomba. Amém. Deus abençoe a vida dos amados irmãos que também estão nos assistindo, cultuando conosco, para a honra e glória do nome do Senhor. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 14 em diante. Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 14 em diante, que diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andante, errando pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um grande poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu no deserto e se tornou flecheiro. Quem diz amém? Glória a Jesus. Um texto bastante conhecido da amada igreja, principalmente no ciclo de oração. É um texto bem falado, falando acerca de Agar. Quando a gente vai ver no capítulo 16 de Gênesis, onde Sara, ela se vê impossibilitada de gerar um filho para o seu esposo Abraão. Deus, antes disso, havia feito uma promessa a Abraão que lhe daria uma enorme descendência. Deus, ele diz: olha, Abraão, sai da tua tenda e olha para o céu e tenta contar as estrelas. E Abraão tenta, mas ele não consegue. Deus, ele diz: assim será a tua descendência. Aí no capítulo 16 a gente vai ver que Sara, ela se vê impossibilitada de
ver aquela promessa sendo cumprida através da vida dela, porque ela era estéril e ela já era avançada de idade junto com seu esposo. A gente vai ver que Sara, ela toma uma seguinte decisão. Ela pega uma de suas servas, Agar, e dá ao seu esposo para que através de Agar ela tivesse agora uma descendência. Abraão tivesse uma descendência que ela não poderia lhe oferecer. A gente vai ver que no seu tempo Agar, ela gera uma criança chamada Ismael. E a gente vai ver que passados-se os tempos, a Bíblia diz que Sara se sente intimidada por Agar ter gerado um filho para seu esposo, ela se sente intimidada. E a Bíblia diz que ela humilha a Agar. Agar, por sua vez, se sente humilhada. Quando ela se sente humilhada, a Bíblia diz que ela foge, ela vai para o deserto, e quando ela chega lá no deserto, a Bíblia diz que Deus brada com a vida de Agar, dizendo: o que fazes aqui? Volta para a tua senhora, porque eu farei de ti uma grande nação. Naquele momento, Agar, ela foge, porque ela se sente humilhada. E quantas das vezes a gente quer fugir de certas situações porque a gente se sente desprezado, a gente se sente escanteado, a gente se sente incapaz, a gente se sente humilhado. Mas Deus, ele bradou com a vida de Agar, dizendo: o segredo não é fugir, o segredo não é se esconder, mas o segredo é tu se humilhar ainda mais, porque enquanto tu se humilha e alguém desacredita de você, alguém te humilha, alguém te despreza, não te preocupa, porque de ti eu farei uma grande nação. Às vezes a gente quer bater de frente com quem humilha. Às vezes a gente quer tirar satisfação com quem está falando algo a nosso respeito. Mas nessa tarde Deus, ele te diz: o segredo não é tu bater de frente, não é tu se desesperar, não é tu querer fugir, mas o segredo é tu se humilhar. Tiago vai dizer: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e em seu tempo ele vos exaltará. Aleluia, glória a Jesus. A gente vai ver que os tempos se passam. Deus faz Sara gerar um filho chamado Isaac. E a Bíblia diz que ele cresce. Depois que ele cresce, a Bíblia diz que Agar agora Sara novamente se incomoda com Agar e com seu filho, porque a Bíblia diz que Ismael caçoava de Isaac. Mas eram apenas crianças, eram apenas meninos, mas Sara, ela se incomoda. E a Bíblia diz que ela vai até Abraão e pede para Abraão tomar alguma decisão, tirar ela dali, expulsar ela dali, porque a gente vai ver que Sara utilizou Agar até onde ela queria. Sara se aproximou de Agar por aquilo que ela poderia oferecer. Sara se utilizou de Agar por aquilo que ela tinha, que Sara não tinha. E muitas das vezes alguém se aproxima da nossa vida não por aquilo que a gente é, mas por aquilo que a gente pode oferecer. Muitas das vezes tem gente que permanece ao nosso lado enquanto a gente ainda tem alguma coisa, mas parece que quando tudo se acaba e todo mundo vai se afastando, tem gente que fica do nosso lado pelo que a gente tem, mas Deus, ele é diferente. Oh, aleluia. Ele não nos escolhe por aquilo que a gente tem. Por quê? Porque tudo que a gente tem foi ele quem deu. Não tem nada que a gente possua que não seja a mão de Deus sobre a nossa vida. Enquanto alguém se aproxima pelo aquilo que a gente tem, Deus, ele se aproxima de você, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você não tem, porque ele quer te encher daquilo que ele possui. Aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz que Deus, ele diz, manda, despede: eu farei de Isaac uma descendência. Mas ele diz também do filho da serva: eu farei uma grande nação. A Bíblia diz no verso 14, onde a gente leu, que Abraão se levanta pela madrugada. Ele pega o pão, ele pega o odre de água,
ele dá a Agar, coloca em suas costas e despede ela e o menino. Veja que Abraão se levanta, que hora? Pela madrugada. Uma hora em que ninguém estaria vendo. Uma hora em que ninguém estaria prestando atenção. Uma hora em que ninguém estaria ouvindo nem vendo ele entregar a ela o pão e o odre de água. Oh, aleluia, glória a Jesus. Sabe quando é que Deus, ele fala com a gente? Sabe quando é que Deus, ele trabalha na nossa vida? Sabe quando é que Deus, ele via socorro para a nossa vida? Não é no momento em que alguém está vendo, mas é pela madrugada, no momento oculto, onde Deus, ele trabalha na minha e na tua vida. Ele se levanta pela madrugada, dá ela pão e dá ela água. Oh, aleluia, glória a Jesus. Deus está te dizendo nessa tarde, quando você entender que não é no público que eu quero te entregar algo, mas é no secreto, pela madrugada, nessa tarde Deus, ele está dizendo, desce, ora no oculto, que no oculto eu tenho segredo a ser revelado, no oculto eu tenho promessa para cumprir, no oculto eu tenho libertação para te dar, no oculto eu tenho providência, eu tenho pão e tenho água, mas é no oculto. Oh, aleluia. Ele se levanta e dá a ela pão e dá água. Ele dá a ela uma estratégia de sobrevivência. Nessa tarde, Deus, ele está te dizendo, eu estou te dando estratégia de sobrevivência. Alguém te expulsou, mas tu não vai morrer porque alguém não te quer por perto. Mas eu estou te dando estratégia pela madrugada. Oh, aleluia. Ela levanta, pega o pão, pega o odre, e a Bíblia diz que eles saem errantes pelo deserto de Berseba. Aleluia! Deserto de Berseba, que se localizava mais ou menos no meio do Negueb. E o que era o Negueb? Negueb era uma terra seca, era uma terra que não produzia, uma terra que não tinha mantimento, que não nascia nada. Ela anda por esse deserto onde não tem absolutamente nada. E a Bíblia diz no verso 15 que acaba a água. Aleluia. O principal para se obter no meio de um deserto. Porque o verso diz que a água acaba. Não diz que o pão acaba. Diz que a água acaba. Porque comer pão seco é uma coisa muito horrível. O pão não consegue nem descer direito pela garganta. E no meio de um deserto ainda mais, porque a água é fundamental para hidratar, dar vida, nutrir, dar energia. A gente pode passar várias horas sem se alimentar, mas se a gente beber água, a gente pode sentir que as energias elas voltam de alguma forma, a gente fica mais hidratado. Só que o principal para ela ter no meio de um deserto veio a se acabar, que era a água. A Bíblia diz agora que Agar, ela se desespera. Ela coloca o menino debaixo de uma árvore, debaixo de um arbusto. A Bíblia diz que ela se afasta. Ela se afasta porque ela não queria ver o menino morrer. Agar, ela se esquece da promessa que foi feita no capítulo 16. Porque Deus, ele falou cara a cara com ela dizendo, eu te farei uma grande nação. A gente vê no capítulo 1, Agar se esquecendo. Porque não foi qualquer pessoa que prometeu, que falou, foi Deus. E quando Deus, ele fala, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. Só que Agar, ela se esquece. Ela deixa o menino. Ela vai se assentar longe.
E a Bíblia diz que ela levanta uma grande voz de choro. Ela se esquece do que Deus ele tinha falado. Ela se esquece do que Deus ele tinha prometido. Naquele momento ela se vê sem possibilidade de sobrevivência, de recurso. Ela desiste, ela se deita, ela senta, ela estaciona, ela para, porque ela não vê mais possibilidade de prosseguir. Só que no verso 17 do capítulo 21, a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus do céu bradou com um H dizendo: que tens, H? Não temas. Ele diz: porque Deus ouviu a voz do menino. Qual era a necessidade de H? Era água, era sobreviver. Só que o anjo desce com a resposta da parte de Deus. Oh, aleluia. Você crê que Deus ele tem resposta para crente necessitado? Aleluia. O anjo desce com a resposta da parte de Deus, olha para H e ele diz: não temas. Antes de tratar com aquilo que ela estava querendo, que era água, antes de fazer o milagre, primeiro ele vai tratar com o íntimo. Porque temor surge de dentro, não de fora. Temor vem da alma, do coração. Ele diz: não temas. Se a gente for parar para ler a Bíblia, uma das palavras que Deus ele mais fala com o seu povo é: não temas. Porque às vezes a situação por fora está difícil, mas por dentro a gente está quebrado. Por dentro a alma está abatida, por dentro a alma está angustiada, por dentro o coração está aflito, por dentro a gente está quebrado, a gente está arrasado, a gente está querendo desistir. Por dentro só Deus ele conhece, porque alguém pode ver o exterior, pode contemplar o que é fora, mas só Deus ele pode analisar a alma. Aí Deus ele brada com a vida de H dizendo: não temas. Eu estou nesse momento repreendendo o temor do teu coração, a angústia, aleluia, a aflição, a preocupação. Ele está te dizendo nesta tarde: não temas, porque sou eu quem estou tratando contigo. E estou tratando não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Alma que chegou aqui com temor. Gente que está com o coração aflito. Gente que está com a alma perturbada, porque se vê sem saída. Às vezes a gente se vê no beco sem saída, mas Deus está te dizendo nesta tarde: não temas, porque eu tenho socorro para tua alma aflita nesta tarde. Descansa o teu coração. Já foi dito aqui: descansa, porque quem trata com a minha e com a tua alma é Deus. Oh, aleluia. O temor ele deixa a gente fraco. Já passei por um período de depressão, onde eu não queria nem me levantar mais da cama. Eu bebia suco o dia todinho, que era para não morrer, porque comer eu não queria. Eu dizia: a Deus, eu não quero mais pregar, eu não quero mais falar, eu não quero mais louvar, eu não quero mais fazer a obra, porque nada parece que coopera para dar certo na minha vida. Oh, aleluia, eu cheguei até a querer tirar a minha vida, me mutilei, está aqui os cortes, e só Deus ele conhece. Às vezes a família vê e não sabe o que a alma está sentindo, o que o coração está
falando com Deus. E quando eu disse Deus, eu desisti por aqui. Oh, aleluia, eu senti de repente uma presença tão forte dentro do meu quarto. E Deus, ele me dizia, olha, Rebeca, mesmo sem força, mesmo abatida, mesmo sem coragem, mas eu te digo, canta, ora, prega, vai, faz a obra, porque enquanto tu louva, eu estou trabalhando. Enquanto tu ora, eu estou quebrando o arco. Enquanto tu jejua, eu estou abrindo o mar para você passar. E você não vai morrer, te ergue, porque sou eu, Deus, que trabalho na tua vida. O anjo diz, ergue-te, te levanta. Sabe o que é levantar? É sair do comodismo. Às vezes a gente senta e espera Deus, ele trazer tudo de mão beijada. Às vezes a gente se senta e fica, Deus, cadê? Deus, eu estou esperando. Mas nesse momento Deus, ele está te dizendo, toma uma atitude. Enquanto tu estiver no comodismo, eu não vou trabalhar. Mas quando tu se levantar, tu vai ver eu pelejando na tua vida. Mas tu tem que tomar uma atitude e se erguer. Ele diz, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. O verso 19 diz, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E Agar estava cega? Mas o temor, o medo tinha cegado ela de ver a providência que já estava diante dela. Porque o poço estava ali. Mas o temor tinha cegado a visão dela espiritual de contemplar aquilo que já estava diante dela. Você já viu uma cena horrível? Um filme onde passa uma cena terrível que a gente fecha logo o olho, desvia o olhar para não ver aquela cena feia que passa no jornal, na televisão? A mesma coisa era Agar. Ela não queria ver a morte do menino. Ela se distancia. Ela quer desistir. Ela deixa a tristeza e o medo entrar. Isso faz com que ela deixasse de enxergar a providência que já estava diante dos olhos dela. Quando Jesus vai de encontro com os discípulos no meio do mar, era Jesus, por cima das águas. Só que os discípulos estavam tão assustados com o tamanho das ondas, com a tempestade, que quando Jesus chega andando sobre as águas, eles pensam ser um fantasma. Só que Jesus olha para eles e diz, não temas. Era Jesus. Mas o medo não deixou deles verem que era Jesus. Aí nessa tarde, Deus, ele está te dizendo, abre os teus olhos espirituais para contemplar a minha providência na tua vida. Tu está tão focado no problema, tu está tão focado na dificuldade, tu está tão focado na tempestade que não consegue enxergar que sou eu que estou andando por sobre as águas. Aí nesta tarde ele te diz, abre os teus olhos e contempla a providência que já está diante de ti. Abre os teus olhos para enxergar que sou eu. Sou eu que estou a trabalhar na tua vida. Sou eu que estou andando sobre as águas. E sou eu que estou dizendo, não temas. Alguém pode falar para você que vai ficar tudo bem, mas sou eu que estou te dizendo, não temas. Oh, aleluia. A Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar e ela vê um poço de água. E a Bíblia diz que ela vai até ele, enche de água e dá de beber ao menino.
quando ela vê o poço, ela não perde a oportunidade. Ela pega seu odre, ela vai em direção ao poço, ela enche o odre de água e ela leva até o problema. Oh, aleluia. Deixa eu repetir mais uma vez. Ela enxerga o poço, ela enxerga a providência, ela pega o odre, ela não dispensa a oportunidade, ela pega o odre, ela enche o odre de providência e ela leva em direção ao problema. Oh, aleluia. Nessa tarde ele te diz: olha, nessa tarde, enche o teu odre de providência da minha parte e tu vai levar providência da minha parte até o problema. Oh, aleluia. Abre a tua mão neste momento. Deus está te dizendo: eu vou te encher. Eu estou enchendo o teu odre de providência e você vai voltar com providência para sua casa. Você vai voltar com providência para o seu filho. Você vai voltar com providência para o seu marido. Você vai voltar com providência para a sua família. Porque nessa tarde Deus está dizendo: eu estou enchendo o teu odre. Eu estou enchendo o teu odre. Oh, aleluia. No deserto tu não vai morrer, mas no deserto eu estou enchendo o odre de água. Eu estou enchendo o odre de água e tu vai dar de beber ao menino que estava morrendo. A Bíblia diz que Deus estava com o menino. E Sara queria o menino por perto? Abraão queria o menino por perto? Mas o querer de alguém não invalida o querer de Deus na tua vida. O pensamento de alguém não invalida o pensamento de Deus ao teu respeito. O que alguém fala ao teu respeito não vai invalidar a promessa que Deus ele tem para concretizar. Alguém não quer o menino por perto. Alguém desprezou o menino. Alguém disse: o menino não serve. Só que o pensamento de Deus ao teu respeito é quem vai prevalecer. Sabe por quê? Porque Deus ainda ouve choro de menino no meio do deserto. Aí ele está te dizendo: alguém pode dizer que tu é uma menina, alguém pode dizer que tu é um menino, alguém pode desacreditar da tua vida, mas sou eu, Deus, que estou ouvindo a voz da menina no meio do deserto. Sou eu, Deus, que estou ouvindo o choro do menino no meio do deserto. Sara escanteou, Abraão escanteou, mas Deus está te dizendo: eu não escanteio, porque o que eu tenho para fazer na tua vida vai se concretizar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Alguém estava vendo Davi por detrás das malhadas? Não estava. Mas Deus estava observando. Alguém estava vendo Elias debaixo de um zimbro pedindo a morte a Deus? Não estava. Mas Deus estava olhando. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta tarde? Não te preocupa com o pensamento de alguém. Tu chegou aqui tão preocupado com o que alguém está pensando, alguém está falando. Tu chegou aqui tão preocupado com o que está em tua volta. Mas nessa tarde Deus ele te diz a receita. Oh, aleluia. É encher o odre. É beber a água. E é continuar caminhando. Porque a minha providência, ela não vai depender de alguém. Porque eu, Deus, não necessito de alguém para trabalhar ao teu favor.
gente. Eu não dependo do presidente para fazer na tua vida o que eu vou fazer. Vai se concretizar e alguém vai ter que ver que eu sou na vida do menino. Oh, aleluia. Aleluia. Feche seus olhos nesta tarde. Oh, aleluia. E escuta o que Deus está te dizendo. Que o poço está diante de ti. E que vai depender de ti encher o odre de água. Ou querer se preocupar com o que alguém está falando. Vai depender de ti. Pegar o odre, encher de água, tomar a água e seguir. Ou se preocupar com o que alguém está pensando e morrer no deserto. Aí nessa tarde Deus está dizendo: eu tenho o socorro para a tua alma. Eu tenho a palavra de vida. Eu tenho o poder de exaltar e de abater. Eu tenho o poder de te dar água. E nessa tarde Ele está dizendo: eu estou descendo com resposta para a tua vida. Você veio aqui querendo ouvir resposta da parte de Deus. Aí Ele está te dando a resposta e está te dizendo: não temas, porque eu já ouvi. Enche o teu odre e sai com uma providência. Você não vai voltar com o odre vazio. O odre vai voltar cheio de água, porque nesta tarde Deus está repreendendo o temor. Deus está repreendendo a depressão. Deus está repreendendo a ansiedade. E Ele está dizendo: você não vai se prostrar, você não vai se abater, você não vai ficar caído, porque nesta tarde quem está te levantando é Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Gostaria de encerrar com oração, como sempre faço. Nesta oração, você que quer uma necessidade, que Deus Ele cumpra uma necessidade na tua vida. Você que tem uma causa, você que precisa de um renovo, você que precisa de um revestimento, você que precisa de bálsamo, nessa tarde feche seus olhos. Aí mesmo onde você está, se quiser dobrar os seus joelhos, pode dobrar e se humilhar diante da presença de Deus. Enquanto você ora daí, eu vou orando aqui pela tua vida. E certamente o Senhor irá renovar as tuas forças para você prosseguir mais um pouco nesta caminhada. Oh, aleluia! Comece a sua oração. Pai amado e querido, nessa tarde estamos aqui diante da tua presença. Oh Jesus, cada um de nós chegamos aqui, Deus, com uma necessidade. Chegamos aqui com um desejo na alma. Chegamos daqui com uma causa, Senhor, que por nós não conseguimos realizar, não conseguimos fazer. Mas neste momento de olhos fechados, de joelhos dobrados, nós pedimos o renovo da tua parte, porque só o Senhor pode passar o bálsamo no nosso coração. Aí nessa tarde nós cremos que
o Senhor está derramando a resposta, que o Senhor está derramando o consolo, que a ferida vai ser fechada e de que o Senhor vai concretizar as promessas em nossas vidas. Oh Jesus, neste momento derrama a tua graça, derrama a tua graça, derrama o teu fogo, Espírito Santo, renova este crente onde ele estiver, porque o Senhor está dizendo que tu não vai desistir, tu não vai parar, tu não vai morrer, porque Deus, ele está te ouvindo no meio do deserto. Leva pão, leva água, leva graça de Deus para a tua vida, leva providência da parte de Deus. Você não vai sair daqui vazio, mas você vai voltar revestido, levando da parte de Deus a providência. Ó Pai amado, recebe as nossas orações, que elas subam ao teu trono como incenso suave, e que o Senhor continue tendo misericórdia das nossas vidas, porque necessitamos cada dia mais da tua presença. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Glória a Jesus, que Deus abençoe a vossa vida.